Cristo te chama. Venha rápido. Parte 02, dia 10/6/2024. Deve Zaqueu ter sido um homem de mente humilde, sentado à beira do caminho aos pés de Cristo. Deveríamos então ter admirado a misericórdia de Cristo. Mas aquele é levantado, e Cristo olha para ele e pede que ele desça. 2. Em seguida, foi uma ligação pessoal. Havia meninos na árvore, bem como Zaqueu, mas não houve engano sobre a pessoa que foi chamada. Era: Zaqueu, apresse-se e desça. Existem outras chamadas mencionadas nas Escrituras. Diz-se especialmente: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Agora, esse não é o chamado eficaz pretendido pelo apóstolo, quando ele disse: a quem chamou, a esses também justificou. Esta é uma chamada geral que muitos homens, sim, todos os homens e mulheres rejeitam, a menos que venha depois dele o pessoal, chamado particular, que nos torna cristãos. Você vai me dar testemunho de que foi um chamado pessoal que o trouxe ao Salvador? Foi algum sermão que levou você a sentir que era, sem dúvida, a pessoa pretendida? O texto talvez fosse: tu, Deus, me vês, e o ministro enfatizou particularmente na palavra eu, de modo que você pensou que os olhos de Deus estavam fixos em você. E antes do sermão concluído, você pensou ter visto Deus abrir os livros para condenar você, e seu coração sussurrou: alguém pode se esconder em lugares secretos que eu não vira? Diz o Senhor. Você poderia estar empoleirado na janela, ou ficou lotado no corredor, mas você tinha uma convicção solene de que o sermão foi pregado para você e não para as outras pessoas? Deus não chama seu povo em cardumes, mas em unidades. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela voltou-se e disse-lhe: Rabone, isto é, mestre. Jesus vê Pedro e João pescando à beira do lago. E ele disse-lhes: sigam-me. Ele vê Mateus sentado à mesa na recepção da alfândega e diz para ele: levanta-se e siga-me. E Mateus o fez. Quando o Espírito Santo chega em casa, para um homem ou uma mulher, a flecha de Deus entra em seus corações. Não atinge seu capacete ou fazer alguma pequena marca em sua armadura, mas penetra entre as juntas do arnês, entrando na medula da alma. Você sentiu, queridos amigos e amigas, aquela ligação pessoal? Você se lembra quando a voz disse: levante-se, ele te chama? Você pode olhar para trás em algum momento em que você diz: meu Senhor, meu Deus. Quando você sabia que o Espírito estava lutando com você e você diz: Senhor, eu vou a ti, porque eu sei que tu me chamas. Eu poderia chamar todos vocês por toda a eternidade, mas se Deus chamar alguém, haverá mais efeito através do seu chamado pessoal de um do que meu chamado geral de multidões. 3. Em terceiro lugar, é uma chamada apressada. Zaqueu, apresse-se! O pecador, quando ele é chamado pelo ministério ordinário, responde: amanhã. Ele ouve um pregando um sermão, e ele disse: eu me voltarei para Deus daqui a pouco. As lágrimas rolam pelo rosto, mas elas são apagadas, alguma bondade parece. Mas como a nuvem da manhã é dissipada pelo sol da tentação, ele diz: eu vou jurar solenemente, a partir deste momento, serei um homem reformado. Depois que eu mais uma vez cedi aos meus querido pecado, renunciarei às minhas concupiscências
e me decidirei por Deus. Ah, isso é apenas o chamado de um ministro. Não serve para nada. Inferno, eles dizem, está cheio de boas intenções. Essas boas intenções são geradas por chamadas. A estrada para a perdição está toda coberta de galhos de árvores, onde homens e mulheres estão sentados, pois muitas vezes derrubam o galho das árvores, mas não descem eles mesmos. A palha colocada diante da porta de um doente causa as rodas giram mais silenciosamente. Portanto, há alguns que espalham seu caminho com promessas de arrependimento, e assim descer mais fácil e silenciosamente para a perdição. Mas o chamado de Deus não é um chamado para amanhã. Hoje, se quiserdes ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, como na provocação, quando os seus pais me tentaram. A graça de Deus sempre vem com despacho, e se você é atraído por Deus, você correrá atrás de Deus e não ficará falando sobre atrasos. Para amanhã, não está escrito no almanaque do tempo? Amanhã é na casa de Satanás, calendário, e em nenhum outro lugar. Amanhã é uma rocha embranquecida pelos ossos de marinheiros que naufragaram nele. É a luz do destruidor brilhando à costa, atraindo pobres navios para a destruição. Amanhã é o copo do idiota que ele fabula estar ao pé do arco-íris, mas que ninguém jamais encontrou. Amanhã é a ilha flutuante de Loch Lomond, que ninguém jamais conheceu. Já viu? Amanhã é um sonho. Amanhã é uma ilusão. Amanhã, sim, amanhã você pode levantar seus olhos no inferno, estando em tormentos. Além que o relógio diz, hoje, tudo grita hoje. E o Espírito Santo está em união com estas coisas e diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureceis seus corações. Pecadores, vocês estão inclinados agora a buscar o Salvador? Respirando a oração agora, você está dizendo, agora ou nunca, devo ser salvo agora. Se você for, então espero que seja um chamado eficaz para Cristo. Quando ele der uma chamada eficaz, diz, Zaqueu, apresse-se. 4. Em seguida, é uma chamada humilhante. Zaqueu, apresse-se e desça. Muitos um tempo, o ministro chamou homens ao arrependimento com um chamado que os fez orgulhosos. Exaltou-os em sua própria estima e os levou a dizer, posso recorrer a Deus quando eu gosto. Posso fazer isso sem influência do Espírito Santo. Amém. Tem continuação. Graças te dou, Pai, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, hoje e sempre. Amém.